Bom, gente, tudo bem? Legal. Bom estar aqui com vocês, né? Geralmente eu estou aqui nas ministrações do louvor, agora primeira vez na pregação aí da palavra. A gente tem estudado um pouco sobre o livro Ocupado Demais, do Kevin DeYoung, né? A gente tem aprendido bastante coisa sobre a criação de filhos, até sobre mídias sociais. Na semana passada o pastor Márcio comentou alguma coisa. E hoje a gente vai continuar aprendendo ainda sobre ritmo e apatia. Tem a ver com o descanso. Esse tema é muito interessante porque quem de nós aqui não se sente esgotado ao final de cada dia, né? Quem de nós aqui, quando chega em casa, fala assim: meu Deus, podia ter uma horinha a mais. O dia podia ter 25 horas ao invés de 24. A gente se sente esgotado, muitas vezes. A gente faz muitas coisas ao longo do dia, né? A gente acorda cedo, dorme tarde, não come direito, não descansa. E o nosso final de semana, muitas vezes, é para conseguir fazer aquilo que nós não fazemos ao longo da semana. Então você tem lá o seu sábado e o seu domingo, você aproveita e aí você vai consertar na casa o cano que está vazando, você vai pintar a parede que precisa arrumar, você vai correr atrás de ir no mercado, você vai fazer compras, vai fazer N coisas que você não conseguiu fazer ao longo da semana porque você não tem tempo, né? Então essa mensagem de hoje, né? Esse tempo aqui onde a gente vai refletir, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o descanso e a importância de se ter um tempo de descanso para a nossa vida, né? O livro começa, né, no caso esse capítulo aí que a gente vai conversar, começa falando sobre uma reunião onde houve ali com a igreja do pastor Kevin DeYoung, e um dos auxiliares dele falou assim: a gente tem mais um assunto para tratar. Ele chamou assim: não, pode ir lá, vamos conversar. Ele falou assim: você tem tirado um dia de folga? Essa é a pergunta que ele fez direto, né? Aí ele falou assim: tenho sim. Ele falou assim: mas você tem tirado um dia de folga? Aí começou a evasiva, né? Falou assim: eu tirava folga de segunda, sabe como é que é, né? Pastor folga de segunda, mas agora meus filhos estão estudando, então eu decidi folgar aos sábados. Mas aos sábados a gente prepara a mensagem, e aí eu olho lá, dou uma olhada no computador, dou uma revisada na mensagem, fico com as crianças, mas aí eu não consigo descansar. E a pergunta persiste: você tem tirado um dia de folga? E essa é a pergunta que eu queria fazer para a gente hoje também. Você tem tirado um dia de folga? Ou na verdade a sua folga, ou na verdade o seu descanso é para dar conta daquilo que você não consegue, porque você vive super ocupado, né? Muitas vezes a gente se cansa, a gente já vem cansado ao longo da semana, né? E é interessante eu pensar também que eu me incluo nessa, né? Agora, esse ano a gente tem tido uma fase aí de adaptação bem puxado. E assim, falta tempo para dormir, falta tempo para estudar, a gente tem que tentar conciliar. Porque a gente que mora aqui, trabalha em São Paulo, né? Muitos aqui têm essa mesma rotina, então a gente está habituado a isso, né? Quem mora aqui, trabalha lá, sabe como é que é: acorda cedo, 5 e pouco, dorme meia-noite, 1 da manhã, e assim é a nossa vida. Mas eu queria pensar com vocês também aí, deixa eu ver se está funcionando aqui. Aí, a pergunta para a gente aí: você precisa de um dia de folga? Né? Acho que todos aqui responderiam que sim. Quando você olhar para a tua rotina, quando você olha para a tua rotina, você vê o quê? Você vê alguém esgotado, você vê alguém que tranquilo, dou conta, né? Tá legal, tô conseguindo ir bem. Na verdade não, a gente sabe que não. A gente sabe que a rotina esgota muito a gente, exige muito da gente, né? Então é sobre isso aí que a gente vai pensar um pouco. Você precisa de um dia de folga. Na verdade, a reflexão lá inicial, a pergunta que o pastor auxiliar do autor aí do livro fez para ele: você precisa de um dia de folga. Independente do que você pense, né? Independente de como esteja aí, do que você possa usar de desculpa, você precisa de um dia de folga. A gente quando pensa nisso, a gente quando pensa em um dia de folga, lembra lá da Bíblia, né? Da criação. Porque Deus, quando criou o mundo em 6 dias, a Bíblia diz que no 7º ele descansou, não foi? E assim, a gente pode olhar para isso, para a obra de Deus na criação e pensar assim: mas Deus se cansa?
Se ele se descansou, ele descansou do quê? Né? Deus é igual a gente? Deus tem corpo físico para se cansar? A gente sabe que não. A gente sabe que Deus não se cansa. A Bíblia diz que Deus descansou e ele contemplou a obra que ele havia acabado de criar. Então essa é a perspectiva que a gente tem de sábado. O sábado é um dia para você contemplar, para você refletir naquilo que Deus criou, na obra que ele fez. Né? E a gente vê isso lá em Deuteronômio. O mandamento ele fala assim: ao 7º dia você descansará, nenhuma obra você vai fazer. Só que a gente sabe que durante o Antigo Testamento o judeu ele não seguia bem isso. Ele criava regras assim que restringiam o sábado, né, a uma observação de mandamentos. A gente sabe que excedia até o mandamento que Deus havia ordenado na lei. Né? Não é que eles não poderiam fazer nada, eles estavam tão assim olhando para a lei, para os formalismos deles, ali para os modos de viver, que eles aumentaram ainda mais aquilo que Deus já tinha determinado. Né? Então a gente tem aí o sábado criado, foi feito, né, para o homem. Então a gente vai ter aí algumas perspectivas para falar sobre o sábado. Eu falei a primeira delas, né, o sábado como o contemplativo, né, Deus contemplando a obra que ele havia feito na criação, lá no princípio. Né? Então assim, quando Deus criou a terra, a Bíblia fala que ao 7º dia ele descansou, né, e viu ele que tudo era bom. Mas é interessante a gente pensar, né, como eu disse, Deus não se cansa, mas que nós nos cansamos. Né? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele foi lá e pegou do pó da terra e ele criou, e ele fez o homem. Né? Ele formou o homem, deu forma ao homem, soprou o fôlego de vida ali nas narinas do homem, né? Nas narinas de Adão, e o homem passou a viver. Então isso me mostra, isso me diz, né, aponta que assim, opa, eu sou diferente de Deus. Né? Diferente dele, eu me canso. Diferente dele, eu periodicamente vou precisar de um tempo para parar. Senão eu vou pirar. Né? Quem de nós aqui consegue ficar mais de uma semana ou 2 sem ter um dia de folga? Sem ter um tempo de descanso? Sem ter um momento para você desligar? A gente não consegue. Então essa é uma perspectiva de sábado para a gente olhar, para a gente pensar. A segunda delas eu também já falei um pouquinho, que é sobre o mandamento. Né, que os judeus eles eram extremamente zelosos. Eles guardavam ao sábado, eles guardavam a lei, os mandamentos, e eles eram extremamente cuidadosos com isso. A gente olha para a Bíblia, Jesus tendo vários debates com os fariseus, e eles eram bons assim. Se você olhasse para um fariseu hoje, você falaria: meu, olha como esse cara se veste. Olha como ele fala, olha como ele ora. Ele estendia as mãos e ele fazia isso, e você vê ele fazendo coisas que muitas vezes nós não conseguiríamos fazer. Você olha para a vida do cara, você fala assim: meu, olha como esse cara vive. Só que eles faziam isso, mas não com o coração ou com a intenção certa. Eles faziam isso para receber o reconhecimento, né? E aí o mandamento ou o princípio que devia ser observado do sábado ficava em segundo ou terceiro plano, né? Trazendo foco para eles mesmos, né? Eles atraíam os elogios, os olhares das pessoas e falavam assim: olha como ele vive, olha como ele se veste, olha só, esse homem aí deve ser super crente, né? Quando a gente olha talvez para esses super crentes, né? A gente olha e fala assim: acho que tem alguma semelhança talvez com esses fariseus daquela época, porque eles exteriormente eram gente da melhor qualidade, mas por dentro a gente sabe que as intenções ou aquilo que os movia a fazer o que eles faziam não era legítimo, não era sincero. Eles faziam para ter o reconhecimento para si. Não, ao observar o princípio do mandamento, não guardavam o sábado como Deus havia ordenado que fosse guardado. Por fim aí, a gente vê o sábado como um dia normal. Já para outros, né, tem uma perspectiva de que o sábado é um dia como qualquer outro. A gente não deve guardar nada. Bom, enfim, Jesus veio aqui, já morreu, ressuscitou, e eu posso viver o meu dia, o dia que eu quiser, do jeito que eu quiser.
Essa é uma outra perspectiva e a gente sabe que também não é bem assim. Mas eu queria que você, se você trouxe aí a sua Bíblia, abrisse comigo lá em Marcos 2. Nós vamos ler do 23 até o 27. Marcos 2, de 23 a 27. Marcos 2, 23 a 27, diz assim: E ninguém colocará... Perdão, desculpa, estava lendo 22. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Por que teus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram as Escrituras, o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Até aí a nossa leitura. Então aí o texto vai contar uma história, né, no Evangelho de Marcos. E é interessante a gente olhar o Evangelho de Marcos, porque parece que as histórias vão se sucedendo sem pausa nenhuma, né? Elas vão sempre acontecendo. Jesus estava em Cafarnaum, e depois ele saiu, e depois ele voltou. As histórias vão sempre uma atrás da outra. Parece que não tem pausa ali. Mas a gente sabe que havia ali no capítulo 1, já o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo. Então a gente vê diversas curas, diversos milagres que Jesus está realizando ali na região de Cafarnaum. Quando chega no capítulo 2, a gente começa a ver, porque Jesus já tinha alguma fama, já estava conhecido. Então as pessoas iam até onde ele estava para ouvir o que ele tinha a dizer. Então a Bíblia diz que teve a passagem, um pouquinho antes daí, do trecho que a gente leu, onde o paralítico é curado, né? Não sei se vocês vão recordar. Diz que havia muita gente na casa onde Jesus estava, e eles abriram um buraco no teto, desceram ali a cama com o paralítico, os amigos dele. E Jesus, vendo a fé, disse para o paralítico: Os teus pecados são perdoados. E ali a gente já começa a ver algumas divergências ali entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus já começaram falando assim: Mestre, Jesus, como é que você está falando uma coisa dessa? Quem te deu autoridade para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Quem você pensa que é para falar uma coisa dessa, né? E aí Jesus vai mostrando ali ao longo do Evangelho de Marcos, né, nesse capítulo, que ele é o Senhor, ele está acima do que os fariseus podiam imaginar como sendo algo bom, como sendo acima do padrão de justiça que eles estabeleciam, né? E aí a gente chegando aqui no nosso trecho, o trecho que a gente leu, a gente vê que os fariseus de novo, né, fala assim: Mas, Senhor, por que os teus discípulos colhem espigas ao sábado? Eles estão fazendo uma coisa que eles não podem fazer. E na verdade a lei não restringia isso. Na verdade, Jesus, quando está a partir do capítulo 2, né, o foco do livro vai da multidão para os 12, para os discípulos, e a forma como Jesus está ensinando a esses discípulos, a esse grupo de 12, ele está dizendo em outras palavras: olha, eu não estou preocupado em ensinar a tradição para eles, estou preocupado em mostrar para eles as necessidades das pessoas são mais importantes do que as tradições, mais importantes do que a lei. E nesse inteirinho, entre aquela primeira passagem que eu falei, né, da cura do paralítico, e essa passagem aqui que a gente leu do sábado, eles vão a um jantar, a um banquete, na casa de um publicano, e é interessante que lá os fariseus, mais uma vez, estão lá questionando Jesus: Mestre, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus vai falar assim: como podem eles jejuar se o noivo ainda está na companhia deles, né? Eles estavam ali perguntando isso porque eles falavam: olha, os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam.
Jesus responde aos fariseus dizendo assim, olha, eles não jejuam porque o noivo ainda está na companhia deles, mas vai chegar uma hora em que eles vão jejuar sim, quando o noivo não tiver mais. Já estava anunciando ali a morte dele, né? Mas o que é interessante a gente olhar sobre isso é que Jesus faz uma referência, né, nessa passagem ao que aconteceu com Davi, né? Davi estava fugindo de Saul e os soldados com fome entram na casa de Deus e lá não tinha nada para comer. Ele até pergunta para o sacerdote, ele fala assim, você tem alguns pães à mão aí para que a gente possa comer? A gente está com fome, a gente está fugindo de Saul. Ele falou assim, olha, eu não tenho nada senão os pães aí da proposição. Jesus vai dizer, esse pão não era, só era lícito para quem era o sacerdote comer, né? E Jesus mostra mais uma vez que se preocupa mais com as necessidades do que com as tradições, mais com as necessidades do que com do que com o que os fariseus pensavam que era o cumprimento da lei. A gente tem duas perspectivas aí para ver o descanso e o trabalho, né? Agora voltando um pouco para o que eu estava falando no início, a gente não tem ritmo, né? É muito visível a nossa falta de ritmo. Tem gente que pensa que o lazer é bom, ou que o tempo de descanso é bom e que o trabalho é mau. Aqueles que pensam que o lazer é bom vão trabalhar para descansar. Vão assim, não vejo a hora de sair, né? Não vejo a hora de acabar aqui esse trabalho que eu estou fazendo para poder descansar. Vai ver o trabalho como uma forma que impede ele de viver o tempo livre dele, né? Vai ver o trabalho como um empecilho. E a gente também tem aqueles que veem o trabalho como sendo bom e o descanso, o lazer, como sendo mal. O lazer é tudo que me atrapalha de produzir mais, né? Mas será que é o lazer que atrapalha a gente de ter uma boa produtividade? Será que é o tempo de descanso que me atrapalha de ter um bom desempenho no meu trabalho? Ou será que não é o fato de eu não ter definido um tempo de descanso e o meu tempo de lazer? Será que não é o fato de eu não conseguir nunca descansar, porque eu estou sempre em casa, já no meu tempo livre, olhando para o meu telefone? Opa, tocou o telefone, pode ser o chefe, deixa eu ver. Aí eu vou lá, dou uma olhada, opa, não é o chefe. Não, então tá. Aí desliga. Ou então aqueles que têm 2 celulares, e tem um da empresa, e tem um pessoal, mas está sempre ali, em casa, no tempo livre, verificando ali as mensagens que chegam. Ou às vezes toca o telefone e ele está, às vezes, dormindo à noite. A gente sabe que tem gente que é assim, que se dedica em tempo integral ao trabalho. A pessoa nunca desliga completamente. Então, muitas vezes, o que falta é você ter períodos bem definidos ali de descanso e de trabalho. Não o fato do trabalho atrapalhar o teu descanso, nem o fato do descanso, do lazer, atrapalhar o teu trabalho, né? A Bíblia não condena nenhum dos dois. É isso que a gente tem que deixar claro. A Bíblia não condena que eu tenha uma boa produtividade e que eu glorifique a Deus através do meu trabalho. Só que a gente sabe que quando eu trabalho além da medida necessária, eu deixo de glorificar a Deus. Eu estou maltratando o meu corpo. Eu estou negligenciando as horas de descanso que eu preciso tanto. Então, assim, será que é o fato do meu lazer atrapalhar o trabalho quando eu estou em casa e fico com a cabeça sempre no projeto que eu tenho que entregar, sempre no trabalho de amanhã? Eu já vou acordar amanhã pensando assim, olha, meio-dia eu vou ter que entregar um relatório, aí depois do almoço eu vou ter que ter uma reunião, depois eu vou sair para fazer umas visitas, então eu mal acordei, já tenho todo o meu dia já agendado, já tenho tudo pré-definido que eu vou fazer. E aí eu nunca tenho o tempo ali do meu descanso. É só trabalho, né? Será que é isso? Será que é isso que atrapalha? A Bíblia diz lá em Provérbios 6:6, né? Sobre o preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele fala assim, olha a formiga, como ela trabalha. Ela não tem chefe, não tem líder, mas no fundo elas são organizadas, trabalham em ordem. E isso é o tipo de trabalho que glorifica e agrada a Deus. Não o trabalho exaustivo, aquele que faz com que a gente se sinta esgotado, faz com que a gente se sinta
inútil ao final do dia. Esse é um exemplo daí que eu trouxe sobre ritmo. Esse é um maratonista olímpico, o nome dele é Bernard Lagat. Ele ganhou 2 medalhas olímpicas em Sydney e em 2004 e no ano 2000, Sydney e em Atenas, né? É interessante que ele, ao final de cada período de treinamento, onde ele se dedica, onde ele participa das competições, ele para por 5 semanas e ele não faz nada nessas 5 semanas. Ele para e ele diz que ele vai cuidar dos filhos, vai treinar o time de futebol dos filhos, né? Ele vai curtir um lazer. Ele diz que come e engorda mais ou menos uns 4 quilos nesse período aí de 5 meses. E ele diz uma frase muito interessante que eu achei, não sei se vai dar para ler ali, ó. Ele diz o que ele faz e segundo ele esse é o segredo aí talvez do preparo que ele vai ter. Ele põe o tênis no armário, relaxa, come por 5 semanas e nada de correr, nada de corrida, nada de exercício. Ele fica descansando e ele vê que o descanso é uma coisa boa. E o descanso é uma coisa boa, né? A gente se engana em pensar que mais produtividade vai vir com mais trabalho. Se eu não observar o tempo de descanso necessário para o meu corpo, eu vou uma hora pirar, uma hora eu vou falhar, né? E é interessante a gente pensar isso, né? A gente trazer isso para nós, né? Trazer o descanso regular, trazer sempre um descanso ao longo da semana e ver o descanso como algo necessário para que a minha produtividade seja satisfatória, né? É como o exemplo que eu dei há pouco, aí falei que a gente nunca consegue desligar em casa no nosso tempo livre. A gente não desliga porque a gente está com a cabeça lá no trabalho, mas o oposto também acontece. Quem de nós aqui nunca gastou aí 20 minutos olhando mensagem de Facebook no trabalho? Quem nunca olhou e-mail particular? Quem nunca pegou no celular e ficou sapeando ali no WhatsApp? Deixa eu ver o que o pessoal lá do grupo está fazendo. Então, ao mesmo tempo que ele traz essa perspectiva de que eu não desligo nunca, nem no meu tempo livre, eu deixo de pensar no trabalho, o oposto também se aplica. A gente está lá no trabalho, mas com a cabeça em casa, falando assim, nossa, poxa vida, o pessoal está todo mundo lá em casa e eu estou aqui, né? Quem trabalha de feriado, aqui quem não emenda, né? Quem vai trabalhar amanhã, está pensando assim, pô, lá em casa minha esposa vai estar em casa e eu vou estar trabalhando, né? É o que acontecer comigo, amanhã eu vou trabalhar. Aí eu vou ficar pensando assim, a Cíntia está em casa, seria tão bom poder estar com ela, né? Mas é assim a nossa cabeça. Então, ao mesmo tempo que a gente não está 100% ligado, focado no trabalho, a gente também não está 100% focado no descanso. E aí a gente sabe que se a gente observar, se a gente tiver tempos regulares de descanso, tempos onde a gente consiga falar assim, ufa, isso aqui, esse tempo aqui eu vou dedicar para ficar em casa. Eu sei que isso vai agradar a Deus, esse tempo aqui. Esse sábado, eu vou ficar em casa, não para ficar caçando coisa para fazer. Porque muitas vezes a gente é assim, a gente vai caçar coisa para fazer. A gente está em casa e poderia ter a oportunidade de descansar e de ter o tempo livre, mas a gente vai atrás do que fazer. Né? E é interessante a gente ver sobre essa perspectiva aí, né? O que vai me ajudar a ter uma boa produtividade, e a gente sabe que o mundo nos exige, né? Suga muito a nossa energia, né? Exige respostas rápidas, exige precisão, exige atenção. Então eu sei que o meu descanso vai me proporcionar isso. A gente sabe que como nós somos constituídos do pó, como eu falei há pouco, a gente vai precisar de 1 hora descansos ao longo do dia, de descansos semanais, de descansos mensais, de férias, né? Período de descanso, um período para poder ter um lazer, quem sabe com a família, né? Tem um salmo que fala isso, né? Aos seus ele dá enquanto dorme. E a Bíblia fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? E o outro ponto aí que a gente vai olhar, que o autor do livro ele trabalha um pouco, é sobre a questão do sono. Que além da gente ter a necessidade de um período regular de descanso, que a gente atribui o nome de sábado,
ou no nosso caso, na nossa cultura, é ao domingo, né? É aos domingos o dia que a gente descansa, é o dia que a gente tem para cultuar a Deus. Além da necessidade de ter esse dia, de você ter um período de um sábado, né? Um dia para você descansar, nós temos necessidade de períodos regulares de sono. Quem de nós aqui consegue ficar sem dormir mais de um dia ou dois? Às vezes a gente fica, né? Às vezes a gente está enfermo, a gente está passando por algum momento difícil, e aí a gente fica sem dormir. Só que nós não conseguimos ir muito longe, não, se a gente não dormir. Estudos científicos, não quis trazer aqui, não trouxe muitos números, mas diz que 40 milhões de americanos dormem menos do que 6 horas por noite. E isso é algo preocupante. Eu imagino que vocês, assim como eu, também, quando acordam de manhã, falam assim, parece que eu fui dormir agora. As horas de sono que eu tive não foram suficientes. Eu acho que eu dormi menos do que eu deveria. E aí eu não consigo sair de casa, às vezes é uma luta, eu vou me arrastando, eu faço tudo com muita dificuldade, uma dificuldade para me concentrar, uma dificuldade para prestar atenção, devido à falta de sono, né? Mas é interessante a gente pensar também sobre a questão do sono, porque quando eu não durmo, quando eu me preocupo excessivamente com as questões do trabalho ou dos meus afazeres, do que eu tenho a fazer amanhã ou na próxima semana, é como se eu não estivesse dependendo de Deus, é como se eu estivesse querendo ter o controle, é como se eu estivesse querendo dizer assim, olha, eu sei que eu vou me preparar, eu sei que eu preciso fazer, eu preciso entregar esse relatório e eu tenho que correr aqui. Essa noite de sono aqui eu vou trocar, aí quem sabe amanhã ou depois eu recupere essas 2 ou 3 horas aqui de sono. Gente, isso não glorifica a Deus. Esse tipo de atitude com relação ao sono. Se nós queremos adorar a Deus com tudo que nós fazemos, dormir menos do que o necessário, aí não vou entrar na questão de quantas horas é necessário uma pessoa dormir para se sentir bem. Tem pessoas que com 6 ou 7 horas já estão super dispostas, mas nós sabemos que há um mínimo de horas necessário para você dormir, porque o teu corpo vai produzir hormônios que vão fazer com que no teu dia seguinte você tenha disposição para fazer as coisas. Agora, isso não glorifica a Deus. O fato de eu dormir 2 ou 3 horas por noite é que eu estou me colocando nisso. Em média, às vezes acontece isso. A gente não está glorificando a Deus. E pior, eu posso correr o risco, né? Porque a gente às vezes acorda cedo e pega o carro e vai viajar, muitas vezes de acabar ali a tua aventura. Porque você não tem respeitado um limite mínimo de horas para dormir, né? O sono é uma necessidade física, né? Então, quando eu não durmo as horas necessárias, eu deixo de produzir hormônios necessários, como eu já falei há pouco aqui. O sono também mostra dependência, né? Mostra que eu confio em Deus, mostra que assim, eu coloco isso como prioridade, um modo de dormir que agrade a Deus. Então, dormindo, eu também glorifico a Deus, porque eu estou fazendo um bem para o meu corpo. Eu sei que se eu não dormir as horas necessárias, eu vou estar fazendo mal. E isso não vai ser adoração a Deus. É interessante que a gente quer adorar a Deus com a nossa vida. Nós queremos adorar a Deus com tudo que nós fazemos. E também, dormindo é uma forma de adorar a Deus. E eu sei que se eu dormir menos do que eu preciso, eu não vou estar fazendo isso, não vou estar adorando a Deus. Porque eu vou estar fazendo mal para o meu corpo. E isso agrada a Deus, como eu disse aí, né? Ali tem a outra imagem ali, o oposto, né? Agora, a ideia que a pessoa tem de que ela pode negociar, pedir essas horas emprestadas, né? Então, como eu disse aqui, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, então eu vou ficar aqui 4 horas, né? Afinal, o que eu faço da meia-noite às 6 da manhã, não é assim? As pessoas não perguntam, né? Não deu tempo de estudar, mas o que você faz da meia-noite às 6? Ou da meia-noite às 8? Você dorme? Dormir é tempo perdido. Então, às vezes a gente tem essa perspectiva aí sobre dormir. Que dormir é perda de tempo.
Dormir é desnecessário, né? Mas a gente sabe que a falta de sono é prejudicial. Quando a gente dorme menos do que precisa, e a gente depois vai ter que pagar, e pode pagar caro por isso. Você não tem como depois... você não é um banco onde você empresta. Você não empresta horas de sono. Você não empresta horas para dormir uma noite boa, né? Isso não tem volta. Se você perdeu o seu sono, você perdeu essa noite, não vai ter volta mais, cara. Desculpa aí. Não tem volta. E aí ele também trabalha com a questão da dificuldade que nós temos em encontrar esse tempo regular de descanso, né? Como é difícil a gente conseguir parar e abrir mão daquilo que a gente se apega tanto, né? A gente se apega a uma rotina, né? E essa rotina faz com que a gente fique cada vez mais impaciente. Nós não temos paciência para parar. A gente é muito difícil conseguir relaxar, né? A gente está sempre pensando no que vai ter que fazer, no que vai vir depois. Ou a gente pensa, meu Deus, o mês já vai começar e eu vou ter conta para pagar. Enfim, isso nos exige muito. Mas é interessante essa frase que o autor do livro, o Kevin DeYoung, ele fala, que todos nós sabemos que há uma necessidade, né? A gente sabe que há uma necessidade de descansar do trabalho, mas não percebemos o quanto precisamos nos esforçar para conseguir descansar. O tempo de descanso para nós, ele se torna algo tão difícil de ser alcançado, né? Que a gente tem que forçar às vezes ali na agenda, falar assim, não, hoje eu vou tirar o dia para descansar. Hoje eu vou tirar o dia para não me preocupar com as outras coisas. Hoje é sábado, ou então hoje é domingo, hoje é o dia de adorar a Deus, hoje é o dia de ir para a igreja. Não é dia de ficar resolvendo coisa que eu não fiz na semana, né? Cada coisa tem o seu tempo e é muito importante a gente lembrar disso. A gente lembrar que e fazendo dessa forma, a gente está reconhecendo a Deus, a gente está glorificando a Deus, né? A gente está fazendo o que agrada a Ele. Tem algumas aplicações aí para a gente, né? O descanso tem que ser regular e intencional, como eu disse, né? A nossa vida é uma rotina e o descanso também tem que fazer parte, né? A gente ter momentos bem definidos de trabalho e de descanso, períodos regulares e intencionais, né? Então, o dia que eu tirar para passar com a minha família em casa, é o dia que eu vou ficar em casa. Não é o dia de sair. Não é o dia de resolver outro assunto, né? É o dia que eu vou dedicar para passar com eles em casa. Dormir bem, né? O que eu falei, as horas necessárias é uma forma de adorar a Deus. Se nós adoramos a Deus com tudo que nós fazemos, que seja assim também com o nosso dormir. Que agrade a Deus a nossa forma de dormir, as horas de sono, o cuidado que a gente tem com o corpo, o nosso pensamento com relação à saúde, com relação à qualidade do sono também, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? É interessante pensar também que, como no início eu estava falando, sobre a perspectiva de descanso no princípio, quando Deus cria o sábado, se nós olharmos para a terra, nós sabemos que para que ela produza seus frutos, ela precisa de um tempo de descanso. Então quem trabalha aí com agricultura, quem já plantou, quem já cultivou, sabe que regularmente você tem que, depois de uma colheita, você tem que dar um período para a terra descansar, para que ela possa produzir mais. E ali você parte para uma outra terra, para um outro pedaço de terra onde você já havia deixado a terra descansar, e você vai cultivar essa terra para que ela produza. Então assim também nós precisamos de ter esse período, nós como a terra que necessita de ter esse descanso, né? Uma vez que Deus nos criou
com a necessidade física de descanso, de sono, de dormir bem, de ter horas regulares e esses períodos de sono, que nós também sejamos como essa terra que descansa e que está pronta para produzir, né? Então, que seja assim na nossa vida, que seja que a nossa rotina não nos esgote além do que ela já tem feito, né? Que nós sempre nos lembremos de que o nosso Deus nos criou precisando dessas coisas, nos criou precisando de ter um período para descansar, nos criou precisando de ter um período de sono, e que nós também possamos confiar nele, demonstrar através da nossa atitude, né? Através dessa atitude de descansar. Olha, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que o Senhor não vai me deixar passar por algo que eu não vou conseguir suportar. Então, o descanso também demonstra isso, demonstra essa confiança nossa em Deus, demonstra que a gente entende que nós somos limitados, diferentes de Deus. Nós precisamos de ter esse tempo. A gente sabe que Deus, Ele é eterno e Ele é soberano. Tudo o que Ele fez, né, é bom. Se é assim que Ele fez, se Ele nos criou com essa necessidade, se Ele nos criou assim para depender dEle, então que a gente haja assim, que a gente tenha esse comportamento. Olha, Deus, eu sei que eu tenho muitas coisas lá no trabalho para fazer, eu sei que eu tenho um trabalho para entregar amanhã, mas eu também sei que eu tenho um tempo para dormir, que são essas horas aqui que vão me fazer estar disposto amanhã para conseguir ter a concentração necessária para fazer no meu trabalho de uma forma que te agrada. Porque se eu não dormir, gente, eu não vou trabalhar amanhã bem. Eu vou chegar com o meu trabalho pronto lá para entregar, só que eu não vou conseguir nem me concentrar, não vou conseguir nem parar com o olho aberto. Então isso é importante para que eu também tenha no meu dia uma atitude que glorifique a Deus. Para que no meu dia eu tenha uma produtividade boa, que agrada a Deus. Para que no meu dia eu não fique pescando lá na frente do computador. Teve um colega que falou para mim essa semana, né? Estava comentando, um seminarista também. Seminarista é uma espécie bem curiosa, porque não dorme, não come, né? E aí ele estava falando assim, olha, irmãos, ele trabalha no escritório, é advogado. E ele disse assim, para desligar o meu computador, para fechar os programas que eu tinha aberto ali, ele levou quase 20 minutos. Porque entre um e outro ele cochilava. Aí ele abriu o olho e ele falava, tô aqui, tô no escritório ainda, peraí, aí fecha. Aí daqui a pouco cochila de novo. Então, a falta de sono é pura ausência de sono, né? Dorme mal, não respeita, não dorme bem. Né? Que a gente tenha a mesma disposição que a gente tem para aceitar os convites inesperados e de última hora, né? Quem aqui não recebe convites assim, eu preciso que você venha aqui, faz uma visita e faça tal coisa. A gente está sempre disposto. Dificilmente recusa um convite, né? Para fazer algo, mas para descansar a gente é negligente. Nós somos negligentes. Somos negligentes para cuidar do corpo, para descansar e para dormir as horas necessárias. Que a gente também tenha essa disposição, a mesma que a gente tem para aceitar os convites para fazer as coisas, para também ficar em casa, para observar esse tempo de descanso que Deus criou para a gente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo tempo que temos aqui, Senhor. Obrigado por este domingo. Obrigado por esse dia que o Senhor criou e nós nos alegramos nele. Também descansamos. Também olhamos e contemplamos a beleza da sua criação. Sabemos que tudo que o Senhor fez é bom. Se o Senhor fez dessa forma, Senhor, se o Senhor nos fez para precisar dormir, para precisar descansar, isso é bom. E nos ajuda, Pai, a respeitar isso, ó Deus, a Ti adorar, a Ti glorificar com o nosso sono, com as horas que descansamos. Nos ajuda, Senhor, a lembrar do sábado, não na perspectiva do fariseu hipócrita que guardava pela tradição, mas nos ajuda a lembrar do sábado como o sábado que o Senhor criou lá no princípio,
como o sábado, onde a gente olha e contempla a criação, quando a gente olha e fala assim: Deus, obrigado, porque eu posso depender de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse dia mais de vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Deus, que a gente tenha a mesma disposição, ó Pai, de olhar para Ti e de depender de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Senhor, é o que eu peço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.